Então, nós iremos iniciar rezando a oração ao Espírito Santo, que ilumine, que nos encaminhe, para que nós possamos sempre viver, buscar a vontade de Deus e nos prepararmos assim para o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Nós estamos aqui em nome da Igreja, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o evangelho de hoje está tão bonito que nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês. O evangelho de Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda a região. Olha que coisa linda, Padre Marcelo. Acabaram sendo dois grandes missionários. Eu vou deixar para o senhor fazer aí um comentário usando também esse texto tão lindo. Com certeza o senhor vai fazer alguma menção. Mas então, nós queremos convidar o Padre Marcelo, que já está aqui conosco, claro, mas agora para fazer uso da palavra para os missionários e missionárias da nossa arquidiocese, Padre Marcelo é muito conhecido, porque ele é o pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, é também o nosso coordenador do Conselho Missionário Arquidiocesano COMID e agora, mais recentemente, Padre Marcelo se tornou também vigário episcopal do Vicariato Cascadura. Padre Marcelo, que bom ter o senhor conosco. E agora a palavra é sua. Nós queremos ouvir a sua motivação para vivermos cada vez mais com fé, com devoção, essa espiritualidade do Advento e do Natal. Seja bem-vindo, Padre Marcelo. Muito obrigado, irmã Solange. Cumprimento a todos os missionários e missionárias que nos acompanham nesta live. O tema proposto, a princípio, para nós foi a espiritualidade do Natal. E eu acrescentei à proposta a ideia de nós trabalharmos a espiritualidade do Advento e do Natal, entendendo que constituem Natal e Advento, Advento e Natal, dois momentos
ele nos aproxima muito dessa ideia de uma espera ligada a toda a tradição do Antigo Testamento, uma expectativa messiânica e a realização, a concretização dessa espera, entendendo que a espera relaciona-se estreitamente com o tema do advento e a realização da expectativa messiânica com aquela espiritualidade do Natal. Todos os domingos do tempo do Advento, os 4 domingos, eles celebram, de alguma forma, essa expectativa. Então, nós temos no período do Advento, em geral, 4 domingos, né? Cada um desses domingos, ele celebra um aspecto dessa expectativa. Se a gente observar com carinho, no domingo passado, nós já celebramos o primeiro domingo do Advento. O primeiro domingo do Advento foi um chamado à vigilância, um chamado àquela atitude, à expectativa do que está para chegar, por vir, né? O que explica o próprio sentido da palavra advento. Então, as leituras do primeiro domingo do Advento fazem com que o primeiro domingo, gire em torno da vigilância e da prática das boas obras à luz da espera escatológica da última vinda do Senhor. A esperança é a nota dominante como atitude fundamental da vida cristã. O tema da esperança ele vai atravessar todo o Advento, mas a gente vai observar, sobretudo nas 2 primeiras semanas, que essa expectativa remete muito à ideia do Senhor que virá nos 2 primeiros domingos do Advento. Já a partir do 3º domingo do Advento, é o Advento que nos prepara para o Senhor que veio e que vem, quando a liturgia atualiza essa vinda. Então, a gente celebra nos 2 primeiros domingos uma preparação, uma expectativa para o Senhor que virá, que é a dimensão escatológica, propriamente, do Advento, e nos outros 2 domingos, nós nos aproximamos um pouco mais dessa dimensão do Senhor que veio e que vem. Se nós observarmos, então, no domingo passado, a oração coleta, aquela oração que nos prepara para a escuta da palavra de Deus, ela dizia assim, ó Deus Todo-Poderoso, concedeu aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste. Então, a ideia de uma preparação, de um ardente desejo, preparado com boas obras e vigilância para o Senhor que vem. E o Evangelho remete muito a essa ideia do Senhor que virá. E no finalzinho, no último versículo, ele diz assim, por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos esperais, o Filho do Homem virá. Então, fica clara essa dimensão de uma expectativa para um advento que corresponderá à segunda vinda de Cristo, o Senhor que virá. É um advento que aponta mais para uma vinda futura. Continuando, o segundo domingo do Advento, embora ele esteja ainda nessa mesma tônica, né, do advento do Senhor que virá, nos prepara essa tônica escatológica, né, já começa a aparecer uma figura histórica, que é João Batista. João Batista, na sua pregação, que nos convida a viver nessa expectativa, nessa esperança, um caminho de preparação pela vigilância, pelo arrependimento, preparai os caminhos do Senhor, a grande voz de João Batista que ecoa no segundo domingo do Advento. A linguagem de João, inspirada, né, em Isaías e Baruque, chama a conversão e a mudança de vida. Tanto nesse domingo como no anterior, as antífonas e as orações convidam a sair corajosos para o encontro do Senhor que vem. Exatamente a mesma tônica ainda do Advento que nos prepara para o Senhor que virá, mas que já nos convida a nos colocar a caminho, indo ao encontro do Senhor que virá. Eu vou e ele virá. Então já nos coloca um pouco mais a caminho. Se nós observarmos a oração coleta do próximo domingo, esse nós ainda vamos celebrar, ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr, olha a ideia, de ir ao encontro do Senhor, ao encontro do vosso Filho.
mais instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Permanece essa dimensão do advento escatológico, mas que nos coloca um pouco mais a caminho. Se no primeiro domingo trabalhava a dimensão da vigilância, na pregação de João no segundo domingo, está claro um pouco mais esse colocar-se a caminho, ir ao encontro dele, porque o Senhor está vindo ao nosso encontro. O Evangelho diz, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e a pregação de João era: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado por Isaías, que é uma grande figura do advento, né? Que disse: essa é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A partir do terceiro domingo do advento, nós vamos observar que já ocorre uma dimensão, uma aproximação, uma espécie de antecipação do Natal, e a gente se aproxima do tema do advento histórico, deixando um pouco para trás a dimensão dos 2 primeiros domingos, que é do advento escatológico. Esse terceiro domingo do advento tem uma particularidade, que é aquele domingo em que, na liturgia, junto com o 4º domingo da quaresma, são os únicos 2 domingos do ano em que se pode usar, em que nós usamos a cor litúrgica rosa. Esse domingo recebe o nome de domingo Gaudete. O 4º da quaresma se chama Letare, né? Alegrai-vos é a ideia, né, na forma imperativa de alegrar-se, alegrai-vos. A ideia deste domingo é de que a gente celebre a certeza do Senhor que virá. Não há uma separação entre o que se espera, entre a nossa expectativa e a realização da nossa esperança. Diferente de algumas expectativas humanas que podem ou não se cumprir, eu gosto sempre de dizer que a expectativa do tempo do advento se parece muito com a espera da gestante. A mulher grávida, ela espera, mas a esperança já está crescendo dentro dela. Então, ela está viva, ela dá sinais, ela se mexe. Então, assim como a criança dentro da mãe, né, no ventre da mãe, ela está ali, ela dá sinais de presença e ela vem crescendo. A gente celebra nesse terceiro domingo do advento, domingo Gaudete, uma espécie de pequeno Natal, né? É a ideia do alegrai-vos, porque a nossa esperança não é em vão. O Senhor está perto e ele virá. Mais uma vez ainda aparece a figura de João Batista, mas aqui com uma tônica um pouquinho diferente. No domingo anterior, ainda ligado àquele advento escatológico, e aqui ligado à preparação imediata mesmo. Vamos arrumar a casa coração, deixar tudo ajeitadinho, porque o Senhor já está entre nós e ele vai chegar. Observar no terceiro domingo do advento: ó Deus que vês a oração coleta, o vosso povo, esperando fervoroso o Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. A tônica é completamente diferente, né? É de uma alegria, de um fervor que nos aproxima, que nos coloca ali em contato direto, um pouco a mulher grávida mesmo, né, que tem contato direto, troca com a criança, esperar fervoroso o Natal do Senhor. O texto do Evangelho diz: naquele tempo João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: vendo e ouvindo. E ali os sinais messiânicos deixam claro, descritos nesse texto, que Jesus, que o esperado, que a esperança já está entre nós. É de uma beleza, de uma riqueza impressionante a celebração de todo o advento, mas em particular nesse terceiro domingo do advento. E o 4º domingo do advento, ele nos deixa bem pertinho, então, daquilo que a gente vai celebrar, que é o Natal, né? As portas do Natal. Então, o 4º domingo se situa já nos acontecimentos que precedem o nascimento de Jesus. Ele é um convite a mergulhar nos fatos históricos do nascimento de Jesus, mas que
é um mergulho de atualização. A gente mergulha, não simplesmente para fazer uma memória, deixando aprisionado esses fatos no passado, mas ao mergulhar e celebrá-los na liturgia, eles ganham força, são atualizados, ganham vida, de modo que, de certa forma, esse mergulho nos permite fazer em nós, permitir que se realize em nós aquilo que aconteceu na família de Nazaré, em particular com a mãe de Jesus, né? O nascer dele em nós. É o domingo das anunciações a José, a Maria e a Isabel. O domingo confere a Maria exatamente a ideia da nova Eva, a mãe do Senhor, uma nota toda especial nessa celebração. Vamos observar os textos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, com a ideia da fecundação, né? A graça de Deus nos fecundando, como outrora, claro, guardadas as devidas proporções. Então, aconteceu com Maria, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos também à glória da ressurreição. A ideia bonita aqui, que eu acho interessante, é essa do infundir a vossa graça em nossos corações, fazendo um paralelo com exatamente o que o Espírito Santo realiza em Maria. A sombra do Altíssimo cobre e gera nela o Salvador, né? E aí o texto do Evangelho nos aproxima exatamente do anúncio, né? A origem de Jesus Cristo foi assim. Mateus é o evangelista do ano em que estamos. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos ela ficou grávida, e pela ação do Espírito Santo, José, seu marido, era justo. O texto de Mateus, ele narra todos esses episódios da infância de Jesus sob a perspectiva de José, enquanto o texto de Lucas, de Evangelho de Infância, nos aproxima muito da perspectiva de Maria, né? Então, aqui a gente observa muito a perspectiva de José, o drama de José, que quis abandonar em segredo, e depois o anjo que, em sonho, diz a José para ele tomar Maria, porque o que vai nascer dela é, de fato, né, obra de Deus, e aí depois José toma, como o Senhor havia mandado, e aceita Maria como sua esposa, e toma o menino também como seu filho adotivo. E os dias da semana do tempo do Advento, né? Os dias da semana do tempo do Advento, eles são um complemento dos domingos, mas eles formam 2 blocos, né? Até o dia 16 de dezembro, ali mais ou menos, a gente tem um bloco, e dos dias 17 a 24, um outro bloco, né? Nas leituras da semana se lê o livro de Isaías, é uma figura muito, muito presente no tempo do Advento, por conta de Isaías ser o profeta que anuncia, né, o Messias esperado, a vinda, apresenta sinais muito próximos de como a coisa se deu, embora bem anterior no tempo, né? Na última semana, antes do Natal, são lidos na primeira leitura textos proféticos relacionados ao Evangelho. Nesses os acontecimentos que preparam o nascimento do Senhor. Uma característica importante dos dias de semana, a partir do dia 17, é o uso das antífonas do Ó, nas vésperas e no Aleluia da missa. Essas antífonas são uma belíssima recriação poética dos títulos messiânicos de Cristo. Vamos andar um pouquinho? Eu queria convidá-los a gente contemplar um pouco nessa imagem, né? Esse é um painel litúrgico do Cláudio Castro. Ele faz a divisão das 4 semanas do Advento, tomara que a gente esteja conseguindo ver bem aí, né? A primeira semana, começando da esquerda para a direita, na primeira semana está bastante presente a ideia da vigilância, a lâmpada acesa, a foice, né, ali, e a ideia da vigilância, de tomar cuidado, porque o galo vai cantar ali, o galo chama atenção para o tema da vigilância, do estar desperto. As pessoas também da ausência de vigilância embaixo, né, bebendo, festejando. E o texto, não sei se lembram desta semana, da primeira semana do Advento, do domingo passado, chamou muita atenção para isso, né? 2 homens estarão, um ficará e o outro irá. 2 mulheres estarão, uma, a que for vigilante, será levada, e a outra será deixada, né? Na segunda semana,
Nós temos já aparecendo ali um pouco a figura de João Batista, os sinais ali de João Batista, vestido com austeridade, no deserto, ali apresenta a figura de João, o batizador, né? Ele aponta o Cordeiro de Deus, então está lá em cima João e o Cordeiro ali ao lado de João, e aí os sinais da presença de João, como a gente viu na segunda semana. Na terceira semana é uma outra perspectiva, né, da figura de João presente ali, né? E na quarta semana, nós temos ali na quarta semana as anunciações. Então, tem a figura da visita de Maria e Isabel, a visitação, né, o encontro das duas grávidas, uma grávida da compilação, do resumo da esperança, e a outra grávida do esperado, né, da realização dessa esperança. Nós temos ali a imagenzinha mais acima do anjo, da anunciação do anjo, e mais do quarto domingo, ele é visitado pelo anjo para dizer que ele não abandone em segredo Maria, a mãe de Jesus. Vamos observar no próximo slide. Falar um pouquinho sobre a dimensão missionária do Advento. No Advento, toda a igreja contempla o Pai que envia seu Filho para salvar a humanidade por meio da ação, do envio do Espírito Santo. Por isso, o advento de Cristo na igreja e por meio da igreja atua-se mediante a missão. Esse tempo litúrgico, o advento, é assim por sua própria natureza o tempo de aprofundamento do significado autêntico da missão. A igreja não vive para si, mas para o mundo. Cada cristão participa desta missão de proclamar que o Senhor está vindo, a vinda do Senhor, e de esperá-la com... Isso é essencial na vida cristã. E o mistério do advento nos insere nessa missão. O missionário, ele é, sobretudo, um anunciador da esperança, né? E o tempo do advento é um tempo de anúncio de esperança. Nós vimos muito, ao longo de todo este ano, né, celebramos um ano jubilar, um ano de tema de esperança. Então, o advento é esse tempo forte de esperança, e o missionário, ele é, acima de tudo, um missionário da esperança, um anunciador da esperança. A carta do Papa, o ano missionário, de outubro, esse mês, falava muito do missionário, sim, como missionário da esperança, como um anunciador da esperança. Por isso, o advento está muito próximo da nossa atividade missionária, né? Da nossa espiritualidade missionária. Vamos adiantar um pouquinho agora, falar sobre o Natal, né? A igreja nada considera mais venerável após a celebração da Páscoa do Senhor do que comemorar o Natal. São os dois eixos do ano litúrgico, né? Naturalmente, a Páscoa, o eixo principal, mas o outro grande eixo do ano litúrgico está em torno do Natal, né? E a solenidade do dia 25 de dezembro ocupa também o centro do ano litúrgico. Tem um primeiro grande centro em torno da Páscoa, que é o principal ciclo da Páscoa, e um outro que se organiza em torno do Natal, o ciclo do Natal. O tempo do Natal inicia nas primeiras vésperas do Natal e termina no domingo após a Epifania. Característica desse tempo é um tempo que tem muitas solenidades, muitas celebrações festivas. As principais são o dia 25 de dezembro, a Epifania, no dia 6 de janeiro, no Brasil, transferida para o domingo. Também, nesse tempo, nós temos a festa da Sagrada Família, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, né, no 1º de janeiro, primeiro dia do ano, Santo Estevão, protomarte, São João Evangelista e os Santos Inocentes. O tema central do Natal é a palavra que se fez a da esperança, é exatamente entender que a nossa esperança, que a esperança de Israel, que a esperança dos cristãos, que a esperança do mundo ganhou forma humana e se fez carne. O interessante é que a liturgia vai utilizar muito a palavra hoje para indicar exatamente essa atualidade da realização da esperança, do acontecimento salvífico.
A missa da noite de Natal tem um paralelo claro com a vigília da Páscoa. O Evangelho anuncia: deu-vos um Salvador, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, a quem o Pai diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A missa do dia está centrada no mistério da palavra feito carne. Em geral, se lê aquele prólogo do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e lá no meio do prólogo, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cuja vinda trouxe salvação e a revelação do Pai aos homens. A encarnação, princípio da ação redentora do homem, é ainda mais sublime do que a criação. Está presente na oração do dia. No dia 1º, nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. A solenidade destaca 4 aspectos que muitas vezes passa despercebido, né? A oitava de Natal, a circuncisão, a imposição do nome de Jesus e a festa da maternidade divina de Maria. As orações e o prefácio indicam a colaboração de Maria na encarnação. Faltando um Rzinho aí de encarnação, tá? Peço perdão a vocês. A Epifania do Senhor. A celebração que destaca a manifestação na carne alude à estrela como sinal do grande rei. A liturgia deste dia versa toda nesse mistério da teofania e aponta para a presença desse mistério na Eucaristia. Tem uma dimensão missionária muito rica aí, né, na ideia de que todos acorrem ao Senhor, né? Jesus é uma resposta a todos os anseios de toda a humanidade. Ele é a luz do mundo, ele é a luz que ilumina todo o homem. Então, uma dimensão missionária está muito presente aí nessa festa da Epifania do Senhor. A próxima. As celebrações depois do Natal e a festa do batismo. O domingo, dentro da oitava do Natal, né, nós temos a festa da Sagrada Família, que reúne diversas alusões à vida oculta de Jesus, propondo o maravilhoso exemplo da Sagrada Família, como sinal de esperança para as famílias do mundo. O segundo domingo do Natal, os temas são um canto a um Cristo, a palavra eterna do Pai, que morou entre os homens, é a sabedoria divina que desce até a nossa humanidade. As celebrações depois do Natal e a festa do batismo. A festa do batismo do Senhor enriquece notavelmente o ciclo natalino do ponto de vista cristológico. O Evangelho é lido a cada ano, falam do batismo de Jesus, da assunção pelo Espírito e fazem referência ao sacramento do batismo. Aqui a gente tem mais um pano litúrgico, né? Para a gente ter uma ideia ali, mais ou menos, a grande imagem do anjo que está ali acompanhando episódios, né, do tempo do Natal. Tanto a Anunciação, está o anjo, quanto a José, para revelar a José em sonho que ele não deveria abandonar a família de Nazaré. Ali nós temos um pequeno apresentado, e se observarem direitinho, né? Nós temos à direita a figura dos Reis Magos, nos aproximando muito da Epifania. Nós temos no lado, ainda do lado direito, Jesus discutindo ali com os doutores da lei no templo, né? Em alguns domingos, a gente tem, nesse período, a leitura do texto das bodas de Caná, que aparece ali, né? Está clara a figura, o batismo do Senhor, que está abaixo, na mesma linha do menino, do presépio, mostrando que é o mesmo Jesus, né, celebrado neste tempo, no seu nascimento, e depois abaixo no seu batismo, encerrando a extensão do tempo do Natal. E no lado esquerdo a gente tem, interessante, lá em cima, a fuga de Maria e o menino e José, né? A apresentação do menino mais abaixo, né? E a figura dos pastores ao lado, compondo a imagem do presépio. No fundo do presépio, a gente tem a representação de cidade, talvez configurando a ideia de Belém, né? A cidade ali onde o menino nasceu. A novena do Natal é uma excelente oportunidade para realizar visitas missionárias às famílias e, ao mesmo tempo, preparar nosso coração para celebrar o nascimento de Jesus. Nesse período, a missão da igreja é, sobretudo, testemunhar e partilhar, anunciar, oferecer esperança, e dizendo que o Natal está próximo e que este é um tempo de esperança.
que no Natal a nossa esperança vem ao nosso encontro. Nesse ano, nossa arquidiocese refletirá sobre o tema da esperança, olhando para cada elemento do presépio como um sinal concreto dessa esperança que renova a nossa fé. Portanto, sejamos missionários, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração e enviados em missão, a fim de que no Cristo sejamos um para que todos sejam um. Então, um trechinho que nós retiramos, né, da carta do nosso cardeal arcebispo, na mensagem de abertura das nossas novenas de Natal de 2025. Então, assim, nós, assim, de maneira bem simples, né, bem em termos geral, apresentamos um pouco, uma breve síntese. A gente deve entender que o tema que atravessa toda a espiritualidade do Advento e do Natal é o tema da esperança. A esperança que no tempo do Advento traz, ela toma todo o caminho da esperança ao longo de todo o Antigo Testamento, chegando até a figura de João Batista, e depois a realização dessa esperança no tempo do Natal. São dois movimentos, o movimento da espera, que se encontra com o esperado. Nós celebramos este grande encontro da noite de Natal e depois somos convidados a expandir no tempo de Natal, anunciar que a nossa esperança está entre nós. Missionariamente, né, nós fazemos deste tempo um tempo de anúncio da boa esperança, de que a esperança está entre nós. Agradeço a oportunidade, tivemos uns probleminhas técnicos aí no início, mas eu acho que conseguimos chegar até aqui. Devagarinho a gente vai afiando um pouquinho as nossas lives para entender exatamente qual o objetivo, qual o melhor formato, e aproveito para agradecer muito pela oportunidade, e se alguém quiser, tiver alguma pergunta ou provocação, me coloco aqui à disposição. Que bom, Padre Marcelo, tem bastante gente nos acompanhando, teve gente que colocou lá, olha, ouvir o Padre Marcelo dá vontade de se alimentar mais ainda dessa palavra, dessa espiritualidade. E, de fato, foi muito enriquecedora a sua fala, né? Porque nos situou no momento em que, muitas vezes, a gente passa pela celebração litúrgica sem se dar conta de toda essa riqueza. Então, o senhor trouxe elementos muito significativos para vivermos essa espiritualidade do Natal como um todo, prestando atenção, inclusive, nas orações da Santa Missa. Porque, às vezes, a gente não presta atenção nos oremos, e toda a liturgia ela é uma fonte de espiritualidade, de preparação para o Natal. Então, assim, foi muito rico ouvir a sua fala. A gente pode até retomar, né, assistindo novamente, de repente ficou algum ponto que a gente gostaria de aprofundar, né, a gente pode estar, vai ficar gravado, a gente pode estar retomando. Padre Marcelo, o senhor também deu algumas dicas muito interessantes sobre o papel dos missionários na novena. Eu queria provocar o senhor a falar um pouquinho mais, porque eu sei que tem muitos missionários aqui participando. Quais são as dicas, né, que o senhor sugere para que a novena seja cada vez mais uma expressão da missionaridade da igreja? O que é que o senhor poderia nos orientar, além de tudo isso que o senhor já falou? Eu quero ressaltar, acho que todo mundo vai concordar comigo, que esse tempo do Natal é um tempo de sensibilidade maior. As pessoas estão um pouco mais dispostas a abrir as suas casas. Nós temos até alguns sinais muito interessantes. Muita gente pinta a casa para o Natal, arruma a casa para o Natal, faz uma grande, né? Que acaba sendo muito interessante quanto essa é a expressão exterior de alguma coisa que já está acontecendo interiormente. Então, existe uma certa disposição, e a gente deve aproveitar essa disposição para receber as pessoas, para falar, as pessoas que chegam para rezar, que chegam para anunciar, para testemunhar, a gente deve aproveitar essa disposição. E aí, sempre, né, sempre que possível, organizar as nossas novenas, talvez renunciando um pouco àquela ideia de fazer da novena uma espécie de tempo celebrativo
da nossa ação interna pastoral, reunindo sempre aquele pessoal que sempre está conosco na igreja, tal. Claro que isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas tem uma oportunidade missionária se cada pessoa da pastoral, do movimento que participo, decide, entende essa oportunidade e na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, talvez vá contactando um ou outro vizinho, você aceita receber um dia, você aceita receber um dia, e aí conseguir fazer a novena com aquelas pessoas que não estão em geral. Claro que tem uma tensão, a gente gosta de celebrar, de estar junto, mas do ponto de vista missionário, a gente alcança muito mais e anuncia e multiplica o anúncio da esperança se a gente consegue fazer isso, né? Cada missionário, cada membro de pastoral se sentir um multiplicador, um líder de novena, conduzir uma novena, chamando os seus próximos, vizinhos, amigos, familiares. Eu acho que essa seria uma dica muito interessante. Que bom, Padre Marcelo. Sabe que, às vezes, as pessoas têm assim, uma certa preocupação em como conduzir a novena. E eu tenho observado que a nossa arquidiocese tem preparado as novenas, assim, um conteúdo belíssimo, muito rico, mas muito simples. Então, qualquer batizado, qualquer pessoa de boa vontade pode conduzir uma novena. Por quê? Porque vem tudo preparadinho, é só a gente seguir. Claro que é bom que aquele que está animando pegue o texto antes, leia o texto bíblico antes, mas, de qualquer forma, vem tudo preparado e o Espírito Santo, ele nos assessora, ele nos ilumina. Então, aquelas perguntinhas que são colocadas na novena, que, por sinal, são bem fáceis, todo mundo fala, as pessoas gostam de falar. Então, eu quero também aproveitar para motivar você, missionário, você, missionária que está nos acompanhando, você que vai ver depois a nossa live, procure dinamizar uma novena, forme um grupo de pessoas, ainda que seja 2 ou 3 pessoas. Padre Jesus disse, né? Onde tiver 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio. Então, dá para fazer um grupo de novena com 2, 3 pessoas. Por que não? Até, inclusive, com a nossa família. Mas, como o Padre Marcelo disse, incluindo sempre aquelas pessoas que talvez não estão tão inseridas nas nossas comunidades. São oportunidades evangelizadoras. Então, foi ótimas as suas dicas, Padre Marcelo, e eu tenho certeza que nos motivou a sermos cada vez mais missionários e missionárias. Muito obrigada. Irmã, Sim. se a senhora observar, e aí convido todo mundo a matar essa curiosidade, talvez folheando, né, um dos livrinhos da novena, ele tem os encontros da novena têm uma estrutura muito parecida com os encontros dos círculos bíblicos. Uhum. Então, tem aquela oração inicial, depois tem um texto bíblico, um canto, um fato da vida, geralmente esse fato da vida bastante relacionado com o tema do dia, com o evangelho do dia, depois se abre um grande momento de partilha e a conclusão. Então, essa estrutura que a gente já tem bastante, né, proximidade, já conhece, bastante experiência, só que isso aproximado dos temas do Natal. De modo que a gente não deve temer, porque, além do Espírito Santo falar em nós, a gente vai fazer um anúncio de esperança numa estrutura de trabalho que a gente já conhece bastante. Que ótimo, então uma grande motivação. Padre Marcelo, a gente já está indo para o horário final, e eu gostaria de pedir para o senhor, se o senhor tem mais uma palavrinha aí para deixar para quem está nos acompanhando, e a gente já vai encerrando também. Daí eu vou pedir para o senhor fazer, claro, a bênção final para a gente. Sim. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Mais uma vez dizer que é devagar, né? Nós estamos nas primeiras experiências de live, então a gente vai entendendo o melhor formato, como a gente exatamente conduzir. Quero que todos tenham condição de celebrar neste tempo de advento /Natal o mistério na grandeza do significado dele. Que todas as nossas esperanças compiladas, e cada um de nós é cheio de esperanças num fim de ano, no início de ano, que as nossas esperanças reunidas no advento encontrem o esperado, a realização delas no próprio Deus, que a nossa esperança
a nossa expectativa encontre a coisa esperada na dimensão da fé. Então, nesse sentido, convido a todos e desejo que todos possam fazer do Natal da família de Nazaré também o seu Natal. Como a família de Nazaré experimentou o nascimento do menino de Deus no seio daquela família, da mesma forma experimentemos o nascimento do menino Deus no seio da nossa família. Fazer do Natal de Maria e José, da realização da expectativa de Maria e José, também o nosso Natal, a realização das nossas expectativas com Jesus entre nós. Que bom, Padre Marcelo. Eu quero também deixar aí meus agradecimentos a todos vocês que estão nos acompanhando. Padre Marcelo, né, pela bonita, profunda partilha, a motivação missionária, de fato, nos alimentou muito espiritualmente. Então, muito obrigada, Padre Marcelo, muito obrigada a você que está aqui conosco, e você pode ser um missionário também da comunicação, compartilhando a nossa live, divulgando aí nos grupos da sua paróquia, para os seus amigos, para seus familiares. Padre Marcelo, a gente não podia deixar de agradecer o João, né, e o Gustavo, que estão aí nos assessorando. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e que todos tenham um santo Natal. E a bênção, né, a última palavra com o senhor, Padre Marcelo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Santo. Amém. Amém. Um santo advento e um abençoado Natal para todos. Obrigada. Gente, muito obrigada. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.